do povo de Deus, seminaristas, aspirantes também, nós digamos as outras congregações de todos os órgãos que também estejam aqui, os leigos e leigas das comunidades vindos aí de várias dioceses aqui do estado de São Paulo. Primeiramente, seja a alegria de estarmos juntos, reunidos nessa celebração. A alegria de podermos compartilhar também na mesa da palavra da Eucaristia, nesse domingo da transfiguração do Senhor. E ao mesmo tempo, podermos, de fato, de trazer desse encontro todas as lutas, nós diríamos todas as nossas alegrias, também os sofrimentos, dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia nas nossas comunidades, né? Especialmente no trabalho, nós diríamos no caminho das cidades eclesiais de paz do estado de São Paulo. Lembrando, de fato, todo esse, nós diríamos, esse projeto de nos prepararmos aí, de preparar de fato esse grupo já para o próximo encontro da SEBS nacional lá no norte do Brasil. Então, dizer de fato da alegria de podermos também enviar membros aqui do nosso regional, das nossas dioceses, para partilhar, nós diríamos, a alegria com outros regionais. Outros regionais que também, quem sabe, vivenciam questões muito próximas de nós, não é? Nós que vivemos num estado, eu diria assim, bastante e relativamente desenvolvido perante outros, não é? Em detrimento, nós vivemos de estados que vivenciam a fome e a pobreza, afinal, as dificuldades todas que nós muito bem conhecemos. Estamos, como lembramos, nesta celebração, e o Senhor vai nos dizer que a salvação é dada para todas as pessoas, ela não é preparada para alguns. Se existe de um lado, nós diríamos, se o Evangelho também, mesmo o Evangelho que nós lemos, nos falava do rico, né? Em contraposição do Lázaro que passava fome, e o Evangelho da Transfiguração de hoje, desse domingo também, que nos mostra que o Senhor nos quer transfigurados de verdade, isto é, que tenhamos um rosto brilhante, que tenhamos de fato uma vida, nós diríamos uma vida comprometida de verdade. Então nós diríamos quantas pessoas enfrentam dificuldades, quantos desafios nós temos diante da fé que nós temos, quantos milhões de crianças vivem nas ruas, na mais triste pobreza, quantos jovens estão entregues às drogas, quantos irmãos e irmãs passam fome e não têm casa para morar. E, de fato, o Evangelho também nos recordou quantos são aqueles que usam do poder econômico, do dinheiro, e através, muitas vezes, do egoísmo, da concentração da riqueza, do poder, faz com que milhões ou milhares de pessoas fiquem marginalizadas. São milhões os sobrantes, os excluídos da mesa da vida, por dizer dos nossos bispos de Aparecida, no último encontro dos bispos da América Latina. Que isso tudo tem a ver com a festa da Páscoa e com a transfiguração de Jesus. Que isso tem a ver, afinal? E essa realidade, de fato, é uma denúncia séria, porque ainda não estamos plenamente convertidos ao reino. Os milhões que estão na pobreza, no Brasil e no mundo, no nosso país e em outros países. O projeto do Brasil na missão continental, a campanha da fraternidade que nos fala da segurança pública e as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil querem de fato uma ação fraterna, especialmente nesse tempo da Quaresma, uma ação solidária, profética, para mudar, transformar, transfigurar, nós diríamos, o rosto de Jesus diante dessa triste realidade enfrentada. Com o sofrimento e o grito dos pobres, nos aproximamos hoje desta comunidade reunida, dessa comunidade em oração diante do Senhor. De fato, nós somos esse povo de Deus que de fato pede que o Senhor lembre de nós e nos dê a sua misericórdia, nos dê o seu amor, nos dê o seu perdão verdadeiramente. Lembremos hoje com carinho especial para o Dia Internacional da Mulher, e aqui quantas mulheres estão conosco, na verdade, e que nós gostaríamos assim de dar uma salva de palmas nesse momento da celebração.
aquelas mulheres, nós diríamos, que sofrem violência, como já foi lembrado na intenção da celebração, sofrem violência em suas vidas. No livro do Gênesis que nós ouvimos, existe uma pergunta intrigante: como é possível pedir a Deus que de fato um pai ou alguém sacrifique a vida do outro, do seu filho ou de uma outra pessoa? De fato, Deus fala para Abraão, entre aspas, nós diríamos, né? E foi certamente por esse pensamento que, de fato, Abraão, num dado momento da sua vida, achava que ele deveria sacrificar seu filho. E hoje nos perguntamos: teria crueldade tão grande de um pai para com seu filho? No tempo de Abraão, contudo, era o costume oferecer aos deuses, não é? Sacrifícios, e até não só de animais, também dos filhos, queimando uma fogueira. E na verdade, o texto quer nos mostrar que Deus de fato condena o costume pagão de sacrificar crianças, justamente pela intervenção de Deus, não deixando tirar a vida de seu filho. Portanto, nos mostrando que Deus é o Deus da vida e não o Deus da morte. Os ídolos que exigiam sacrifícios humanos não é o Deus de Israel, nós diríamos. E por isso, por causa desse Deus mercado, hoje nós poderíamos dizer: onde está esse Deus? Nós vamos ver esse Deus presente nas catedrais hoje dos shopping centers, cuja espiritualidade é o consumismo, cujo culto é o lucro, cujo coração é o dinheiro e não a pessoa humana. E por isso morrem no mundo diariamente milhares de pessoas de fome e pela violência. E portanto, o texto quer ressaltar a fidelidade de Abraão, que acreditou profundamente em Deus, deixou a sua terra, deixou, nós diríamos muitas vezes, tudo aquilo que tinha, sua riqueza, etc., e vai para uma terra que Deus lhe indicaria. E de fato, esta obediência de Abraão fez com que ele deixasse tudo, cortando os laços com o seu passado, partindo para essa terra longínqua, porque tinha certeza que Deus lhe daria uma descendência numerosa. E com o resultado disso, nós vemos um novo povo que nasce pela fé, que é movido pela fé. Ouvimos a segunda leitura, Abraão, nós diríamos, São Paulo aos Romanos, que vai dizer: esta aliança que Deus fez, como fez com Abraão, que Deus faz conosco, e a salvação que é oferecida a todos os homens e mulheres, a todas as pessoas na sociedade de hoje, nós diríamos, né? E São Paulo vai proclamar bem alto: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa frase tão bonita que nós temos o canto também, todos nós conhecemos. Se Deus está conosco, que pode de fato acontecer para nós? E nesse contexto, nós vemos uma multidão de pecadores para serem julgados, que tremem de medo, mas nós vemos uma surpresa: ninguém aparece para acusá-los e ninguém se levanta para condená-los ou destruí-los. Ao contrário, Deus nos vem com Jesus para dar o perdão e a reconciliação. E Jesus Cristo é aquele que morre pelos nossos pecados, é aquele que liberta a multidão dos pecados, nós diríamos, né? E de fato dá sentido novo para a vida das pessoas. Os 3 discípulos, nós ouvimos no comentário da nossa comentarista dizendo muito bem, de tanta alegria pediram para construir 3 tendas, não é? Vamos fazer 3 tendas, uma para você, outra para Moisés, outra para Elias. Tamanha alegria eles ficaram. E de fato nos mostra nesse trecho a comunicação que Deus faz. Primeiro, Jesus Cristo se retira para um lugar, para uma montanha, para fazer esse encontro com Deus. E Jesus Cristo age nessa narrativa, trazendo, nós diríamos, uma recomendação: subir